Há exatos 10 anos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal deu mais dignidade e segurança a uma parcela da população brasileira que só queria o direito de amar, sem preconceito. A Corte reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, sujeita às mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. Depois de 6 anos de namoro, Anderson e Lauro subiram ao altar. Eles decidiram oficializar a união em uma cerimônia simples, ao pôr do sol, embalados pelos sorrisos de amigos e familiares. O casal confessa, o desejo de se casar foi construído aos poucos. A partir do momento que a gente começou a namorar e ficou realmente que decidimos a ser um namoro sério e nossas famílias se conhecendo a família um do outro, um ciclo de amizade um do outro, e acabou caminhando para isso. O casamento foi em 2012, um ano depois de o Supremo Tribunal Federal reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo. Mais do que o direito de amar sem restrição, o STF garantiu segurança jurídica aos casais homoafetivos. Dentro de uma relação homoafetiva é muito mais complicado isso. Às vezes um dos dois morre, ou enfim, fica inválido, acontece alguma coisa desse tipo, e as famílias tendem a não respeitar tanto, sabe, o lado do outro. O julgamento histórico durou 2 dias. Os ministros analisaram conjuntamente ações do Estado do Rio de Janeiro e da Procuradoria-Geral da República. O reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo foi unânime na Corte. Nós daremos a esse segmento de nobres brasileiros mais do que um projeto de vida, mas um projeto de felicidade. O relator das ações no STF foi o ministro aposentado Aires Brito. No julgamento, ele lembrou que a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de discriminação e que ninguém deve ser diminuído por causa da orientação sexual. A obrigatoriedade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, é extraída dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade. Entre 2011 e 2020, o país registrou quase 74 mil casamentos homoafetivos, segundo a Associação dos Notários e Registradores. Já uniões estáveis foram mais de 21 mil em 10 anos, de acordo com o Colégio Notarial do Brasil. Há 3 anos, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida como patrimônio documental da humanidade pela Organização das Nações Unidas. O que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. Anderson e Lauro ainda não conseguiram sequer escolher as fotos para o álbum de casamento. Momento tão marcante que ainda mexe com a emoção do casal. No dia a dia, a vida de casado é como tantas outras. Ora cumprir com as obrigações, ora viver os bons momentos de cuidar e ser cuidado. Claro, de papel passado. É um casamento assim, que não parece assim, que a gente vai fazer 3 anos de casado já, parece ainda que a gente está em lua de mel. É muito bom viver isso. Eu não imaginava, de fato, que seria tão bom, que eu seria tão feliz casado. Muito bom. Para repercutir o assunto, eu vou conversar agora com a advogada, vice-procuradora-geral da República na época desse julgamento no Supremo e autora de uma das ações, a DPF 4277, que deu origem a essa decisão tão emblemática do STF. Eu me refiro à subprocuradora-geral da República aposentada, Débora Duprá. Débora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Rafaela. É um prazer. Você foi muito homenageada na época, ao lado do relator, ministro aposentado Carlos Aires Brito, fazendo aqui um remember de exatos 10 anos. Foi, de fato, uma decisão muito emblemática, significou um marco no que se refere a direitos e garantias dessa parcela da população? Não há dúvida, uma decisão importantíssima, uma decisão que revela, além dos princípios centrais da Constituição, né, da igualdade, da não discriminação, o princípio da dignidade da pessoa humana, mas principalmente
o pluralismo dos modos de vida, né? As muitas maneiras de você constituir uma família e a centralidade no afeto, né? Isso está em vários votos, né? Como as relações elas não têm nenhuma essência biológica, e sim são movidas por amor e por afeto. E por que você acha que, na época, esse assunto enfrentou tanta resistência? Até então não tinha sido aprovado, não tínhamos uma regulamentação de algo tão elementar, muito simples, né? Os mesmos direitos previstos pela Constituição. É porque nós vivemos processos históricos muito excludentes daqueles considerados anormais, né? Daquilo que não correspondia ao padrão moral vigente, o padrão moral hegemônico. É muito difícil superar esses passados históricos. Então, a decisão do Supremo foi muito importante, porque ela não diz respeito apenas a esse caso, ela vai depois repercutir em várias outras pautas de emancipação de sujeitos. Bom, falando de outras pautas de emancipação de sujeitos, em 2018, nessa mesma linha, em 2019, o Supremo enquadrou a homofobia e transfobia como crimes de racismo. Essas matérias já tramitavam há um tempão, se não me engano, era mais de um projeto de lei lá no Congresso, e a matéria não avançava. O Supremo, mais uma vez, diante desse vácuo legislativo, o Supremo foi provocado e precisou dar respostas, e deu mais uma vez. Como é que você encara essa decisão, mais um avanço, o Supremo fazendo papel frente à margem, né? Essas pessoas estavam assim na sociedade. Outra decisão importantíssima, se a gente pegar o direito penal na Constituição de 1988, ele está todo no artigo 5º. É um direito penal econômico, mas ele determina que algumas condutas sejam criminalizadas. Uma delas é o racismo. Por quê? O racismo é você negar essa condição de sujeito a algumas pessoas, negar que sejam pessoas, né? Equipará-las às coisas. E, enfim, todos os atos de transfobia, homofobia, eles significam essa rejeição à pessoa. O Supremo cumpriu aí o seu papel importantíssimo de corte constitucional contra-majoritária, enfrentando a inércia do parlamento na afirmação de direitos. De novo, essa matéria é muito polêmica, não tem adesão da sociedade, daí essa resistência na aprovação de leis? A sociedade brasileira da atualidade, ela é muito diferente da sociedade que gerou a Constituição de 1988. Na ocasião, a sociedade se encontrava em ebulição em busca por direitos. Por razões que nós não vamos discutir aqui, não há espaço, essa sociedade mudou. Mas ela é muito induzida por atores públicos, por atores que estão no Parlamento Federal, estão no governo federal, estão nos parlamentos estaduais, que transmitem esse discurso do ódio, esse discurso de que não é possível prosseguir nessa pauta de emancipação de sujeitos, e é preciso retornar a uma moralidade tradicional. Então, é uma sociedade hoje em dia que é predominantemente conservadora e muito induzida por agentes públicos. Débora, mas significa um avanço, né? Só da gente falar sobre o tema, refletir e tá criando ações. Hoje a rede social, ela potencializa bastante isso, as decisões, as iniciativas ganham repercussão, viralizam. Inclusive, em 2018, a decisão que hoje, nós estamos falando, completa 10 anos, exatos 10 anos, a decisão sobre a união homoafetiva, ela se tornou patrimônio documental pela Unesco. Quer dizer, tamanha importância, são movimentos que levam a crer que a gente está mudando, né? Como sociedade, poder judiciário se adaptando às instituições, às novas famílias. Não, eu também acredito nisso. A decisão é importantíssima, ela é um marco para a humanidade, como reconheceu a Unesco, induziu outras cortes constitucionais, cumpriu o papel, e é um fato, né? Os números apresentados em termos de registros de casamentos e uniões homoafetivas são a evidência desse fato, né? Avançou, o Supremo foi o indutor desse avanço, não resta dúvida. E os gargalos, o que a gente tem que fazer para avançar mais? Não, eu acredito que nós temos que conter essa tendência atual do governo em retornar a essa pauta moral
de costumes, né? Lembrando que uma ministra disse que agora menina veste rosa e menino veste azul, ou seja, retornando aos estereótipos de gênero que foram superados por essa e outras importantes decisões do Supremo Tribunal Federal. Acho que é um Supremo Tribunal vigilante nesse aspecto, e eu me sinto, como cidadã, muito confortada de ter uma Suprema Corte que sabe do seu papel e o exercita com dignidade. E eu te parabenizo pela sua iniciativa, pelas suas iniciativas ao longo da sua trajetória. Débora, que também foi peça fundamental nesse julgamento que hoje completamos 10 anos da união estável no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, parabéns pela homenagem. Obrigada.